Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e o inimigo não quer que você ouça, mas você vai ficar até o final, porque é um recado de Deus para a sua vida. Escute e preste bem atenção o que a palavra do Senhor diz para você. Deus está fazendo alguém cair na própria armadilha. Alguém fez uma armadilha para você ser derrubada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem fez a armadilha é quem vai cair na armadilha. Escute bem e preste bem atenção. A Bíblia diz, lá no livro de Esté, que Amã fez uma forca para Mardoqueu. Mas a Bíblia também conta, lá no livro de Esté, está escrito que Deus fez o sono do rei fugir. E quando o sono do rei fugiu, o rei mandou buscar o livro de Crônicas para ler o livro. E ele mandou os servos ler o livro. E quando estavam lendo aquele livro, encontraram feitos de Mardoqueu. Mardoqueu tinha sido um instrumento de Deus para que houvesse livramento para o rei. Escute, o rei Assuero. Ele descobriu para o rei que tinha uma trama de 2 eunucos contra a vida dele. E quando o rei ouve aquela palavra, aquele relato, aquela passagem do livramento que ele teve, o instrumento de Deus para a vida dele foi Mardoqueu, então o rei pergunta para os seus servos se ele tinha sido honrado por esses feitos. E eles disseram, nenhuma honra houve. Nenhuma honra. E o rei disse para os seus servos, chama Amã até aqui. E eles disseram, ele vem entrando, vem aí no pátio. E Amã estava vindo no pátio porque ele tinha feito uma forca muito bem feita, melhor do que todas as forcas que ele já tinha feito, e era para colocar Mardoqueu. Ele passou a noite inteira esperando amanhecer o dia para vir avisar ao rei que ia colocar Mardoqueu na forca. E ali, quando ele entra, o rei já pergunta logo para ele que honra ele daria a um homem ao qual ele se agradava. E ele começa a descrever, louvado seja Deus, qual era a honra que deveria ser dada. Bendito seja o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Ele começou a descrever qual era a honra. Aleluia! Louvado seja Deus. Qual era a honra que ele deveria dar. E ele começou a descrever. Ele começou a descrever. E a dizer o que era que ele queria. Porque ele achava que esse homem era ele. Ele disse assim, com certeza, esse homem sou eu. Com certeza, esse homem sou eu. E ele foi dizendo, os trajes do rei, o melhor, né? Ele queria o melhor. Os trajes do rei, a coroa, o anel, o cavalo, e um príncipe puxando o cavalo e proclamando em voz alta, assim se faz o rei ao homem ao qual ele se agrada. Essas eram as palavras, aleluia, do rei, que ele estava dizendo para o rei. Que assim se faz ao homem ao qual o rei se agrada. E ele disse que tinha que dizer alto. E esse homem tinha que puxar o cavalo. O príncipe tinha que puxar o cavalo com esse homem em cima. E o rei disse, faça tudo isso para Mardoqueu e não retire nada do que você falou.
faça tudo isso para Mardoqueu. E você vai puxar o cavalo e vai dizer essas mesmas palavras. E assim foi feito. Ele disse, pega Mardoqueu e faz tudo isso para ele, agora. E ele foi. O que tinha preparado para Mardoqueu, pelo homem mau, pelo homem perverso, ruim, invejoso, era o fim, era uma forca. Enquanto o homem perverso passou a noite esperando amanhecer o dia para colocar Mardoqueu numa forca, Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei, oh glória, louvado seja Deus, para que ele visse que Mardoqueu tinha honra para receber. Ao invés de ele ir para uma forca, ele foi honrado. Ele foi honrado, louvado seja Deus, e o seu pior inimigo puxou o cavalo, dizendo, assim se faz ao homem ao qual o rei se agrada. Louvado seja Deus. E Mardoqueu foi honrado. Mardoqueu foi honrado e Amã foi desmascarado. Foi descoberto tudo que Amã estava fazendo contra o povo de Esté e contra Mardoqueu. Amã foi desmascarado e a forca serviu para Amã. Então, ele preparou a cilada, ele preparou a armadilha, ele preparou a forca para o fim de Mardoqueu. Mas ao invés de ser o fim de Mardoqueu, teve dupla honra para Mardoqueu. E Deus fez com que o próprio inimigo de Mardoqueu puxasse o cavalo, porque ali Deus estava tocando no coração do rei, como Deus tirou o sono do rei. E Deus ainda continua tirando o sono de alguém para honrar aqueles que Deus, aleluia, que acha graça aos olhos de Deus. Você parou aqui porque você achou graça aos olhos de Deus, e todo o mal que alguém tramou contra a tua vida, Deus vai transformar em honra na tua vida, como transformou na vida de Mardoqueu, porque Deus não tem culpado por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente. Louvado seja Deus. E chegou o momento exato dele colher toda a sua maldade e sofrer as consequências dos seus atos desumanos contra Mardoqueu. Tudo que ele fez para o fim de Mardoqueu, Deus transformou em grande vitória e exaltação na vida de Mardoqueu. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus rebaixa o exaltado e Deus exalta os humilhados. Mardoqueu foi humilhado, mas ele não saiu da porta, ele não saiu da posição, ele perseverou, ele confiou que Deus faria alguma coisa. Nós vemos a presença de Deus na vida de Mardoqueu, na vida de Esté, e como a mão de Deus se moveu ao respeito de Mardoqueu. Como Deus fez justiça pela maldade que Amã tinha feito contra Mardoqueu. Enquanto ele preparava a forca, Deus preparava a vitória para Mardoqueu. E até hoje é desse jeito. Enquanto o inimigo prepara ciladas para a sua vida, para alguém da sua família, Deus está preparando a vitória. Não saia da porta, não saia do centro da vontade de Deus. Persevere, confie que Deus não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado, e que o Senhor trabalha dia e noite pelos seus. Deus não é injusto, Deus sabe quem estava praticando a injustiça e Deus sabe quem estava em justiça. Deus conhecia o coração de Esté, como também conhecia o coração, aleluia, de Mardoqueu, homem humilde, simples, temente a Deus, que estava ali constantemente na porta daquele castelo. Ele não saiu da porta, ele não se exaltou por ser tio de Esté, ele permaneceu uma pessoa humilde, esperando o tempo de Deus. E quem espera o tempo de Deus, vê os seus inimigos envergonhados e desmascarados, e se levanta na terra exaltado por Deus, de posse de vitória e honrado pelo Senhor. Mardoqueu recebeu a dupla honra. A palavra de Deus vai dizer que teve até festa de Purim, e vai ter festa e vai ter comemoração, porque
os teus adversários não vai prevalecer contra a tua vida. Enquanto alguém trama contra a tua vida, Deus prepara a tua vitória. Então, somente creia e glorifique o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.